Descubra essas pessoas falsas que estão em sua volta, em muitos lugares onde você trabalha, onde você se diverte, onde você costuma ficar. Tem. Essas pessoas aparecem e elas a si mesmas se denunciam. São tóxicas, são malignas, são venenosas. Vai acabar prejudicando a sua vida. Descubra essas pessoas. Elas querem até a tua amizade. Até parecem que são suas melhores amigas. Mas, de acordo com o que ocorre na sua vida, acontecimentos altos e baixos na tua vida, elas se revelam rapidamente. E algumas delas, pelo amor de Deus, fica bem longe porque querem ver a tua queda. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é muito bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. É isso aí. Nós queremos que você esteja protegido, com a mente aberta, né? Descubra pessoas falsas que estão em sua volta. Muito bem. Essas pessoas, elas têm algumas características. Uma delas, a primeira, elas são simpáticas demais quando te encontram. Elas sorriem o tempo todo. Elas esbanjam simpatia e empatia. São muito agradáveis. E rapidamente são cobertas de elogio. Parecem as melhores pessoas do mundo. Mas, de acordo com os acontecimentos da vida, elas mostram quem elas são. Muitas pessoas se aproximaram de você porque você é líder, porque parece que você tem dinheiro, parece que você tem influência, você oferece uma ótima vantagem para elas, ou você é uma ponte para ligá-las com algum interesse que elas têm de sucesso, de alguma coisa. É isso aí. Em segundo lugar, uma das características dessas pessoas falsas é a incoerência com o que falam. Eles demonstram que têm interesse de te orientar o caminho, de te ajudar. Mas em muitos dos casos são burras, ignorantes, imbecis, estúpidas. São pessoas que tropeçam nas próprias palavras. São pessoas emaranhadas na própria estutícia e necessidade. Então por aí você vê como é que alguém pode querer te orientar, pode querer se responsabilizar por você, se é um trapalhão, se é um atrapalhado. Não dá, né? Não dá. Acho que em quase 99% dos vídeos que eu fiz aqui, que já são 267 vídeos, eu sempre falei de um problema que eu tive na minha vida que ainda resolvo. De eu ter me acidentado no momento que fazia um investimento em uma empresa e ter contraído umas dívidas e ainda ter contas atrasadas. Só isso. Tudo isso, né? Porque se passaram uns 10 anos e fugiu do meu controle. Eu não era cão guloso de igreja, recebendo dízimos e oferta e comprando Hilux e comprando propriedades. Nada disso. Eu ajudei a quem precisava. E quando eu me acidentei era um período que eu estava ajudando de novo. Então eu não tinha como bancar. É um tipo assim, Pedro chegou para Jesus e disse, mestre, temos de pagar o imposto de César. E ele disse, eu não tenho. Vá até o lago de Tiberíades, pegue um peixe e pague por você e por mim, porque eu não tinha, né? Eu trabalhei mais de 20 anos somente pela fé, servindo a Deus e a comunidades, do jeito que eu podia, e não trabalhei por dinheiro. Então, agora faz 10 anos que eu trabalho com artes, mas eu tenho ainda esse problema, algumas contas atrasadas de negócio que eu fiz com pessoas boas. E eu nunca na minha vida antes tinha feito negócio. Eu digo isso porque, tirando isso, eu andei irrepreensível nesse mundo, orando, jejuando, praticando a palavra e vendo sinais da parte do Pai. De 16 anos até 38 anos, o meu movimento no Brasil, por onde eu passei, foi só isso. Não teve negócio, não teve nada disso. Eu estou falando aqui porque o espírito de Satanás de acusação, quando a gente fala, sempre tenta apontar para a gente, né? Andei vigiando e orando. Então, por isso, a pessoa falsa, ela tem incoerência no que ela fala. Eu sempre lembro que eu tenho contas atrasadas para não dizer, olha que hipócrita, ele fala que é um homem de Deus, mas ele está devendo. Sim, eu estou devendo.
e vou pagar, né? E vou pagar. Já paguei muito, mas ainda tem. E sabe por quê? Porque desse negócio muita gente ficou me devendo dinheiro. 1.800, 400, 300. Ficaram me devendo e eu não vou cobrar essas pessoas. Eu perdoo todas elas. Mas as que eu devo, eu peço perdão pela demora. Eu vou pagar. Então eu tenho de pagar por mim e pagar por outros. Essa é a realidade, né? Então a pessoa que é falsa, tóxica, ela tem incoerência no que ela fala. Ela está dizendo que quer te orientar, mas ela mesma anda atrapalhada na vida dela, não tem como te orientar. Ela diz que quer o teu bem, mas não quer o bem nem para si mesmo. São pessoas que têm baixa autoestima e, na verdade, está dizendo que se importa com você, está com inveja e com ciúme, porque você está brilhando de uma certa forma e ele está, e ela está ali na obscuridade, no marasmo, no anonimato, e não está conformado porque é preguiçoso, é covarde mesmo, não quer lançar a mão do arado, não quer ir em busca de seus sonhos, e quando vê outro realizando os sonhos, até se aproxima para fazer que quer ajudar, entre aspas, mas querendo dar uma rasteira, literalmente derrubar a pessoa. Pois bem, em terceiro lugar, a pessoa falsa, ela é oportunista nas relações que ela tem. Ela é alguém que parece que está tendo uma bela amizade com você, porque ela está notando que você é altruísta, que você é relevante, que você é de sucesso. Mas daqui a pouco ela descobre que você está passando uma luta, então ela já vai se afastando. Né? Ela muda até o diálogo, a conversa, ela se ausenta de você, porque é falsa. Né? Em quarto lugar, a pessoa falsa, ela evita conflitos reais. Tem coisas para serem resolvidas importantes e ela está apontando que é para resolver coisa que não tem nada a ver, que não faz sentido. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu não estou falando de uma pessoa falsa agora, mas eu vou dar um exemplo aqui, o contrário, de alguém que se importa com coisas reais, que se importou. Né? E vou dar um exemplo aqui, mais ou menos, do que eu estou falando. No ano de 2008, eu fui para São Paulo e eu precisava ir residir lá em São Paulo e eu precisava divulgar o meu trabalho lá na época, porque eu então voltaria a ser líder de igreja, eu não queria mais ser líder de igreja, a chama que eu tinha no coração era de ser itinerante, eu queria ir. E eu precisava levar minha esposa e levar meus filhos, 2 filhos. Eu lembro que em uma imensa batalha, eu peguei uma bolsa que eu tenho com 3 divisóriazinhas, uma bolsa de couro. Quem fabricava aquelas bolsas era um pastor chamado Agostinho, de um bairro cidade de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Era um local chamado Catuana. Ele fabricava bolsa e vendia para os pastores. A bolsa cabia 200 CDs, se a pessoa botasse dentro para vender. Né? E eu peguei o meu material e lembro que cheguei na casa de uma amiga, de um amigo, na casa da Lina, na casa do Silvio Santos, do Kleber e da Késia, uma família de amigos. E eu cheguei ali para conversar com eles, porque eu já tinha ido com eles a uns cultos na Assembleia de Deus do Bom Retiro. E nas quartas-feiras, Silas Malafaia, que era da Assembleia de Deus da Penha, que era genro do presidente da Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, e ele era vice-presidente e toda quarta pregava lá na igreja do pastor Jabes de Alencar. E a irmã Lina e o irmão Silvio, a família, meus amigos, eles que moravam na Santa Cecília, São Paulo, eles sempre iam lá. Eu acho que eles estavam congregavam lá mesmo. Eles congregavam na Assembleia de Deus do Bom Retiro do pastor Jabes de Alencar. E aí sempre me apresentavam, eles tinham antes falado para mim sobre Silmar Coelho, sobre um monte de amigos do pastor Jabes lá que pregavam. Eu cheguei lá, irmão, que bom que você está aqui. Aí eu falei, eu estou numa missão, estou numa obra, estou numa batalha. Eu queria que vocês conversassem com o pastor Jabes de Alencar, se vocês pudessem. E ele me dá uma oportunidade de ver o meu trabalho, eu cursei seminário, eu fui líder de igreja, eu sou pregador, eu preguei em grandes eventos, e mostrasse um DVD meu. Aí a minha amiga Lina falou, não,
Olha, você não se preocupa com isso não, preocupa não. Você vai ficar a semana conosco, você vai lá para os cultos, viu? Você vai receber a bênção lá. Quarta-feira o Silas, uma benção. O Silas vai estar pregando. Segunda-feira, uma benção. Marco Feliciano vai estar pregando lá, é uma benção, né? E aí você vai ouvir as pregações que tem lá e tal. Eu falei, na verdade eu não vou poder. Não vou porque eu tenho um aluguel, na época era 220 para pagar, minha esposa está esperando. Eu preciso mandar pão para eles, para minha família. Eu preciso correr muito. Então eu queria se você pudesse. Se pudesse, se não puder, eu vou bater em outras portas. Fazer alguma agenda com o pastor Jabes para eu mostrar o meu trabalho. Ela falou, irmão, você está ansioso, você está preocupado. Não é assim que se faz, não. Não, você vai ver as pregações do Marco Feliciano, do Silas Malafaia, né, que é a sua cabeça. Falei, irmã, o Silas não vai dividir a oferta comigo, ele vai dividir com o Jabes e Alencar. Marco Feliciano não vai dividir a oferta dele comigo, vai dividir. Eu tenho compromissos reais. Eu não posso esquecer minha família e simplesmente ficar ouvindo aqui pregação, tá tudo. Eu sou fã de pregações, eu disse a ela. Eu gosto muito, mas eu tenho compromissos aqui. Ela, irmão, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar aqui na TV, vou botar aqui uma mensagem, um DVD aqui do pastor Silas Malafaia, que é uma bênção. Você vai ouvir essa mensagem, fica tranquilo, depois a gente conversa. Mas ele não se comprometeu em fazer agenda, não. Queria me mostrar uns pregadores que estavam lá, né? Aí eu lembro que a mensagem que ela botou, eu já a conhecia. No primeiro campo que eu dirigi, em Marroaz, Tauá, que eu fui para lá no ano de 97, completando 21 aninhos, né? Eu fui para ali pregar. Eu lembro que tinha um jovem senhor, que era genro do pastor João Bezerra da Silva, que recentemente foi presidente da convenção da Assembleia de Deus do Ceará. E o João Batista, ele tinha uma loja de peças de moto, de autopeças. E ele tinha uma coleção de CDs do Silas Malafaia. E eu disse, cara, eu quero copiar, eu compro, eu copio, tudo que é de mensagem eu gosto de ouvir. E aquela própria mensagem eu ouvi. Eu ouvi. Na época que até ele gravou um CD sobre criação ou evolução. Não era DVD, era CD, criação ou evolução. Enfim, mas a mensagem que a Lina estava mostrando era outra. Quando eu terminei de ouvir a mensagem, ela chegou, e aí, viu a bênção que você recebeu? Aí eu falei, eu conheço essa mensagem, muitos anos. Mas tchau, meus amigos, eu estou numa missão, estou indo na direção de Cubatão. E aí, não, você não vai, eu vou, eu estou falando aqui, você não está me entendendo. A minha vida real é essa, eu estou numa batalha, eu tenho compromissos, preciso trabalhar, fazer alguma coisa, não posso ficar assistindo os outros pregarem só, eu preciso fazer o meu trabalho. Eu tenho as minhas apostilhas, eu tenho meus CDs, eu tenho os meus DVDs, eu tenho a minha voz. Ser pastor para eles é profissão, eu sou também. Cursar seminária é profissão, eu cursei também. Fiz o meu material e eu estou com contas me apertando, preciso trabalhar. Tchau, muito obrigado, a paz, um abraço e fui embora. Mas as pessoas, não é o caso deles, queriam me ajudar de uma certa forma, sempre foram meus amigos, nunca esqueci deles e sou muito grato. Eles me deram uma casa, um prédio lá para eu ficar morando por um período de um tempo, acho que quase uns 2 anos nós ficamos residindo lá, em uma das dependências que era deles, do Silvio Santos e dos amigos, de outros parentes, né, que eram herdeiros, né, o Caleb, o Luiz e os irmãos lá, uma família, né. Eles deram para eu ficar morando lá no primeiro andar tinha um térreo que tinha o Kleber, que era o filho dele que residia ali, eu não paguei aluguel, eles deram para ficar morando amigos, né. Mas naquele momento eu estava enfrentando algo. Só que é um exemplo que eu estou dando, não se aplica, eles não eram e nunca foram tóxicos, eles eram os mocinhos, heróis, que me ajudaram, me abençoaram em São Paulo. Na minha primeira ida, eles cuidaram de mim, Silvio, Alina, Kleber, a família, eles cuidaram da gente, né? Muito bem, então, meus queridos, em quinto lugar, a pessoa falsa, ela tem toda uma linguagem corporal. Você está falando e você vê o desdém no rosto dela, você vê a virada de olho, você vê o desânimo quando às vezes você conta uma bênção, ele fica triste, desolado, desanimado, ele quer te ver na lona, né? E aí quando você conta que está alegre, você vê a cara de moribundo que ele fica muito bizonho, muito triste, porque aquela passagem da Escritura, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, que possivelmente foi Paulo, se não me falha a memória, que falou isso.
É o contrário, o falso, quando te vê alegre, o coração dele fica de luto. Quando você está triste, ele exulta e se alegra, querendo a tua queda, né? Isso, às vezes, é parente, é amigo, é pessoa acima de qualquer suspeita, mas você sente que aquela pessoa não quer o seu bem. Tem de ficar longe dessa energia maligna, sacana e satânica, não é? Você consegue ver a cara da pessoa fechada, você consegue ver a mímica, os trejeitos que ele faz quando está, a artificialidade quando ele está contigo. Você nota que não é real. Tem gente que eu estou conversando com ele, parece que é uma árvore rebelde. Parece que está vegetando, você não vê a alma dele. Ele fala como se fosse um locutor, com os olhos erguidos por cima do microfone, olhando para a parede, pensando no que vai falar para o povo, falando a mensagem assim com você, como parece um político tentando passar uma de gente boa que vai representar bem a população, falando ali, assim, alguém conversando com você. Quantas pessoas que estiveram em minha volta, eu não achava alma, era aquele espírito de falsidade. Eu andava com a valise japonesa na mão, a 007, há algum tempo, no anel de formatura, terno e gravata, sapato brilhosinho, às vezes um lencinho no bolso. E aí eu, sendo pastor e tendo feito teologia e tendo DVDs e CDs, passava uma boa impressão. Então muitos parentes, muitas pessoas vinham sorrindo em minha volta. Mas quando eles viram que eu não tinha grana, que tudo que eu peguei do meu trabalho eu reparti com o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, do jeito que está escrito, ajudei pessoas, doentes principalmente, e eu não tinha dinheiro, vazaram, se afastaram todo mundo. Que maravilha, que bênção. Que bom que o Pai permitiu para eu saber quem é amigo e quem não é, porque amigos são pouquinhos, igual o salário, como dizia o Chicanizo. E o salário? Muito bem, em sexto lugar, uso de frases manipuladoras. Você está falando uma coisa, você está falando um projeto, e a pessoa que às vezes está à sua volta, o falso, tóxico, ele diz, rapaz, olha, isso aí, eu já ouvi falar que tem uma coisa, tem problema, tu tem de ficar atento, que isso aí não está certo, não sei o que. E fica querendo manipular você, querendo que você faça de acordo com a vontade dela e dele, querendo botar a palavra na tua boca, querendo dizer que tem mais ideia do que você. Eu só tenho um conselho para esse tipo de gente, vá se lascar. Eu não quero saber da tua opinião, da tua ajuda, pegue a tua opinião, a tua ajuda e vá para um localzinho que a gente fala aqui no Ceará, abaixo da égua. Some, desaparece. Faça isso. Nas entrelinhas, fica longe desse tipo de gente. Não perde tempo com ele e com ela. Tá bom? Em sétimo lugar, ausência de empatia. Você nota a frieza, como diz o cearense, daquele filho de uma égua, daquela filha de uma égua. Você nota que eles são frios, que não combinam com você. Gente, a minha vida toda, eu sempre estive de coração aberto para receber qualquer amizade. Mas eu notei, é um espírito de falsidade, um espírito de sacanagem. Por onde você passa, que faz até mal, sabe? Mas também a questão da amizade, né? Quando você gosta de alguém, por exemplo, tem pessoas que gostam de mim porque eu faço desenhos, artes. Tem o ONG, que me chama de mestre nos desenhos, mas mestre seria meu irmão mais novo, Chagas, que ele é quem é mais veterano no desenho. Eu desenho e pinto, ele faz mais de lápis, pinta também, mas ele faz mais de lápis. Ele é veterano, né? Mas o Hong, que mora em Singapura, ele tem uma coleção de vários desenhos meus, ele põe na moldura no quadro, e ele pede que as commissions, as artes encomendadas que eu faço, que a gente, não só eu, mas os meus filhos, os meus 2 filhos, nome artístico, Jason e Dave, né? Desenhistas, ele pede que faça um esboço atrás e assine. Por quê? Porque ele gosta da arte do desenho. Eu compreendo isso aí. Eu compreendo. Tem também o Christopher Weed, que há 7 anos atrás ele disse, faz 1 ano e meio que eu coleciono os teus desenhos. E fez encomendas também. Esse mora, acho que na Flórida, é americano.
Também coleciona, também pôs em molduras. Eu ainda tenho até umas artes para mandar para ele. Aí eu entendo que gosta por causa do talento, do desenho da gente ali que a gente faz, mas ele não tá ali perto, mas eu lembro que uma vez eu estava apertado, estava na luta e doente até, né? Que eu tive alteração no sangue por ficar sentado desenhando, né? E aí eu lembro que na maior luta eu falei com ele, ele enviou para mim, ele enviou uma oferta para mim de US$ 500. Os US$ 500 que foram mais de R$ 2.000, né, que ele mandou para mim. E eu falei para ele que, sendo recíproco, eu enviaria para ele 5 artes. Eu ia fazer 5 artes para ele. Ainda falta um restante de arte para entregar. Mas assim, aí você vê que o amigo verdadeiro, como seja o Wong, seja o Christopher, ele soma com o amigo. Ele vê que o amigo está passando por um problema e ele tenta ajudá-lo. É isso que o amigo faz, é favorecer o amigo. Não é essas nuvens vazias e errantes, essas ondas do mar revoltosa indo e vindo, sem nenhuma direção, essas andorinhas perdidas que não fazem verão, essas gotas d'água sopradas ao vento, essas pessoas errantes, esses navios sem governo na tempestade. É isso que são esse tipo de gente, de pessoas. Né? Então, cuide-se. Note essas expressões, essas palavras. Note esse espírito, essa áurea maligna dessas pessoas falsas, que isso vai fazer bem para a tua vida emocional, para a tua autoestima. Pessoas desse tipo que está cheio do mundo, é uma praga. Não diga dos seus projetos, do que você está fazendo. Porque antes de você concluir, eles já começam a fazer figa, a botar defeito já no coração, a pedir ao capeta, que é o pai deles, pensando que é Deus, que não dê certo, porque quando você levanta a tua cabeça, alcança uma vitória, eles desmoronam. Eles ficam pensando, por que não é comigo? Eu só me ferro, eu só me lasco. Porque é o caminho das pessoas más. Se você abre um viés, uma porta, um caminho bom, você faz o bem volta para você. Se você faz um caminho mal, o mal vai voltar para você. Então, meus amados, meus irmãos, fiquem livres de pessoas tóxicas. Quero que você comente o que você acha disso. Se tem pessoas, agora mesmo nesses dias, em tua volta, com esse perfil, com esse aspecto, com esse espírito de porco. Porco não, porque os bichinhos são criação do Criador. Esse espírito do diabo. E diga nos comentários o que você acha. Se você gostou do conteúdo, dê um like para que o algoritmo divulgue mais esse trabalho. Se quer cooperar melhor conosco, inscreva-se no canal e vamos oferecer alguns privilégios para você. Então é isso. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Olhos bem abertos. Aprenda a reconhecer pessoas falsas. Quantas vezes você confiou em alguém e mais tarde percebeu que essa pessoa não era quem dizia ser? A falsidade pode se manifestar de diferentes formas, seja por meio de palavras enganosas, atitudes manipuladoras ou um comportamento que muda conforme a conveniência. Neste vídeo, exploraremos os principais sinais para identificar pessoas falsas e, mais importante, como se proteger delas. Ficar atento a esses sinais pode ajudar a manter relações mais saudáveis e genuínas. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like como apoio. Número 1. A máscara da simpatia excessiva. Muitas vezes, pessoas falsas tentam conquistar confiança rapidamente por meio de uma simpatia exagerada. Elas podem elogiar demais, demonstrar grande interesse no início da relação e parecer incrivelmente disponíveis. No entanto, com o tempo, essa fachada cai, revelando a verdadeira intenção: manipular, se beneficiar da relação ou simplesmente manter uma imagem positiva. É essencial observar se essa simpatia se mantém constante ou se desaparece quando você não é mais útil para essa pessoa. Relações verdadeiras se constroem de maneira gradual e equilibrada, sem pressa e sem exageros forçados. Número 2. Inconsistência entre palavras e ações. Uma das formas mais fáceis de identificar alguém falso é prestar atenção à coerência entre o que essa pessoa diz e o que realmente faz. Indivíduos falsos costumam prometer muito, mas raramente cumprem. Eles dizem se importar, mas não estão lá quando você precisa. Além disso, podem contar versões diferentes da mesma história, adaptando os fatos conforme suas intenções.
Isso pode ser observado em diversas situações da vida cotidiana, seja no trabalho, nas amizades ou nos relacionamentos amorosos. A falta de congruência entre discurso e comportamento é um forte indício de falsidade. Número 3. Oportunismo nas relações. Pessoas falsas tendem a se aproximar de quem pode lhes oferecer alguma vantagem, seja financeira, social ou emocional. Elas estabelecem vínculos baseados em interesses próprios e, quando essa vantagem desaparece, costumam se afastar. Um dos sinais clássicos do oportunismo é tratar as pessoas de maneira diferente com base no que podem obter delas. Alguém pode ser incrivelmente gentil com uma pessoa influente, mas indiferente ou rude com quem não tem poder. Observar essa incoerência no tratamento com os outros é um modo eficiente de reconhecer indivíduos falsos. Número 4. Evitação de conflitos reais. Outro traço comum das pessoas falsas é a dificuldade em lidar com conflitos de forma honesta e aberta. Em vez de resolver problemas diretamente, elas preferem manter um clima de superficialidade, evitando discussões construtivas. Algumas podem recorrer à falsidade para manter uma aparência de harmonia, sem jamais enfrentar as questões reais que precisam ser resolvidas. Além disso, podem falar mal de alguém pelas costas em vez de confrontar a situação diretamente. Pessoas verdadeiras sabem que, para manter relações saudáveis, é necessário enfrentar desafios e trabalhar juntos para superá-los. Número 5. Linguagem corporal inconsistente. A comunicação não verbal também pode indicar falsidade. Pequenos detalhes na linguagem corporal revelam quando alguém não está sendo totalmente sincero. Sorrisos forçados, olhares evitados, gestos nervosos ou uma postura fechada podem ser sinais de que há algo errado. Além disso, falsos elogios muitas vezes são acompanhados de expressões faciais que não combinam com o tom das palavras ditas. Prestar atenção nesses pequenos sinais pode ajudar a evitar situações embaraçosas e relacionamentos prejudiciais. Número 6. O uso de frases manipuladoras. Indivíduos falsos frequentemente utilizam frases que geram dúvidas, culpa ou confusão. Algumas expressões comuns incluem "eu nunca disse isso", "você está exagerando", "estou apenas tentando te ajudar", entre outras. Elas podem tentar distorcer os fatos para parecerem as vítimas ou para evitar assumir responsabilidades. Caso perceba que alguém frequentemente utiliza esse tipo de discurso, fique atento. Pessoas autênticas são transparentes e assumem seus erros em vez de tentar manipular os outros. Número 7. Ausência de empatia verdadeira. Empatia é um dos pilares das relações saudáveis. Pessoas falsas podem até demonstrar um falso interesse pelos problemas dos outros, mas raramente se envolvem genuinamente ou oferecem ajuda real. Isso fica evidente quando a conversa sempre gira em torno delas, ou quando a compaixão desaparece no momento em que você precisa de apoio. Ficar atento ao quanto alguém realmente se importa e não apenas finge se importar é fundamental para identificar relações vazias e desgastantes. Identificar pessoas falsas nem sempre é fácil, mas observar esses sinais pode ajudar a evitar decepções e manter relacionamentos mais autênticos e saudáveis. O mais importante é confiar em sua intuição e dar tempo ao tempo antes de confiar plenamente em alguém. Proteja-se de indivíduos manipuladores e invista em conexões verdadeiras. Se você já encontrou uma pessoa falsa, compartilhe sua experiência e fortaleça sua capacidade de identificar esses padrões no futuro. Relacionamentos só são valiosos quando baseados na verdade, respeito e sinceridade.